Salve meu povo! Satisfação em ter a presença de vocês por aqui. Hoje vamos falar sobre a história e a evolução dos computadores. Junto a isso, trazer informações sobre o que aconteceu na longa estrada que a humanidade percorreu para chegar aos equipamentos que temos hoje em dia. Se vocês curtirem e aprenderem com o nosso conteúdo, dá aquela fortalecida no gostei, se inscreve, ativa o sininho e bora pro vídeo! Todos os dispositivos eletrônicos que nós temos hoje em dia tiveram sua origem lá nos tempos passados, nos anos aproximados de 5500 a.C. Mas como algum tipo de computador poderia existir naquela época? Eu respondo a vocês: eles não existiam e nem poderiam, pela óbvia falta de conhecimento e recursos tecnológicos necessários para fazer a construção de algo tão elaborado quanto um computador é. As perguntas a serem feitas nessa situação são: por que o computador foi feito? E de onde veio o termo computador? Bem, de acordo com as informações que temos, toda a história da computação teve seu início com a necessidade de fazer contagens, cálculos de mercadorias, animais e outros objetos, como o dinheiro que antigamente era só em moeda, e assim como outros objetos. Já a origem do nome computador veio do latim, com o significado de contar e ou calcular. Antes dos computadores modernos, o termo computador era usado para descrever as pessoas que calculavam, e esse termo de fato era utilizado como título ou descrição de trabalho. Era uma espécie de profissão. Origem. Acredita-se que a origem se deu com o surgimento do primeiro instrumento que foi construído para a contabilidade. Ele foi nomeado como ábaco, lá na Mesopotâmia, no século V. Posteriormente, foi espalhado pelo mundo e começou a receber melhorias na China, Roma Antiga e outras civilizações que já tinham desenvolvimento intelectual um pouco mais avançado. Ao executar as contas básicas de adição e subtração através da movimentação de suas peças. Muito tempo se passou e foram construídas outras formas de se fazer cálculo, com mais rapidez e números maiores, devido à demanda com as novas necessidades de contabilidade vivenciadas pela sociedade conforme o tempo foi passando. Alguns exemplos que demonstram a melhoria e a evolução da forma de fazer cálculo são a régua de cálculo, a máquina de Pascal e a roda de Leibniz, que é a primeira calculadora de bolso capaz de efetuar os 4 principais cálculos matemáticos: adição, subtração, multiplicação e divisão. A roda de Leibniz era uma pequena máquina que possuía o primeiro sistema binário da modernidade da época. Acredita-se que a ideia para a origem dos dispositivos portáteis, como os rádios de pilha de bolso, MP3, MP4, Discman e até chegar aos celulares, veio a partir da ideia dessa calculadora. Início e evolução dos computadores. O começo para os computadores que conhecemos hoje em dia ocorreu entre os anos de 1951 e 1959. Foram construídos e idealizados os computadores chamados da primeira geração. O que realmente fez com que eles fossem criados foram as necessidades de conhecimento e informações dentro do período da Segunda Guerra Mundial, para estratégias de bombardeios e identificação do posicionamento dos exércitos adversários, já que naquele cenário os cálculos eram feitos de forma manual, por pessoas, e demoravam para ter um resultado adequado. Desta forma, todos os computadores tinham como principal função contas de forma automatizada, transicionando as formas de cálculo manuais mecanizadas para a forma digital, necessitando apenas da inserção de dados na entrada do painel de controle. Com os componentes daquela enorme máquina serem formados por circuitos eletrônicos, válvulas e um comprimento quilométrico de fiação, isso causava um consumo de energia muito grande, com baixíssima eficiência, e por essa razão, as falhas por superaquecimento se tornaram uma rotina. Por conta do seu tamanho e quantidade de funcionários, a necessidade de programar as funções e configurações para executar cada tipo de tarefa diferente, o trabalho era demorado, necessitava de muita atenção para o bom funcionamento ao longo do dia. Qualquer erro resultava em falhas catastróficas. Quando chegou na altura dos anos de 1959 até mais ou menos os anos de 1965, começaram a ser divulgados os computadores da chamada segunda geração. Estes computadores já permitiam o uso dentro de grandes empresas, mas também possuíam grandes limitações, como o seu tamanho, que ocupava todo o espaço de uma sala, e ainda tinham uma baixa capacidade de processamento.
Mas o que o diferenciava e o tornava mais útil era que seu consumo energético era um pouco mais eficiente, os cálculos eram um pouco mais rápidos que os computadores da primeira geração, o que na época já fazia muita diferença, e também não superaqueciam com tanta frequência, graças aos usos dos transistores, que vieram para substituir as válvulas. Terceira geração. Os computadores da chamada terceira geração começaram a aparecer entre os anos de 1965 e 1975. Foi o começo da era do silício. Foi a descoberta e o início da miniaturização dos componentes eletrônicos, que começaram a ser agrupados dentro da montagem de um único chip. A viabilidade desta nova máquina era que, além de possuir uma capacidade muito superior de processamento, graças ao precioso desenvolvimento de circuitos integrados para substituir o uso dos transistores, o que fazia a redução do tamanho e do peso da máquina. Foi isso que permitiu o começo da utilização de computadores domésticos residenciais, assim como o baixíssimo consumo de energia e o menor custo monetário, se comparado com as gerações anteriores. É o melhor micro que você poderia dar de presente para sua mãe. Para sua mãe, ativa como sempre, trabalha, sua mãe é moderna, não é? E é claro, depois você pode usar um jeitinho e vai também usar. Esse micro, gente, é um Aptiv, ele trabalha com o sistema operacional Windows 95, 16 de RAM, o disco rígido, a Winchester, 3.1 GB, caixa interna 16 KB. Ó, é possível, inclusive com ele, você fazer esses gráficos em 3D que são utilizados muito atualmente em palestras e também nas ilustrações. Bom. Quarta geração. A partir de 1975 foi dada a largada sem massagem para a quarta geração, com um pontapé inicial na criação dos programas e aplicativos para computadores. A produção mais eficiente de programas, o surgimento de softwares integrados, processadores de texto, planilhas eletrônicas, gerenciadores de bancos de dados, geradores de gráficos, gerenciadores de comunicação, dentre outros. Todas essas funções são as bases que servem até hoje como molde para trabalhos empresariais, industriais ou até mesmo pessoais. Acredita-se que o surgimento da ideia dos programas do pacote Office da Microsoft surgiu a partir deste ponto, tendo o Excel e o Word como uma personificação das planilhas eletrônicas e dos processadores de texto, respectivamente. Tem também os programas como o Notion e o Trello, que são bons exemplos de gerenciadores de comunicação, seja pessoal ou empresarial, para fins organizacionais, com notas, prazos e outras funções que envolvam a intercomunicação de uma equipe. Assim como os exemplos que acabei de citar, ocorreram outros avanços significativos, como os primeiros microprocessadores, os microcomputadores e os supercomputadores. Em 1977, as vendas tiveram um crescimento muito acentuado no mercado de microcomputadores, com a fabricação em escala comercial, e a partir daí a evolução foi sendo cada vez maior, até chegar aos computadores atuais. Conforme o passar dos anos, a tecnologia computacional evoluiu a passos muito largos em um desenvolvimento avantajado, com testes e implementações de tecnologias em diversas áreas da sociedade, como em meios de transporte, marketing e propaganda, televisores, aplicações residenciais, início das casas inteligentes e assim por diante. Tudo isso já começa a se configurar dentro da chamada quinta geração de computadores em que nós estamos. Quinta geração. Com o aumento da criação de supercomputadores para cálculos super elaborados, como os lançamentos de foguetes, trajetórias aeroespaciais, astronomia, modelagem matemática para alguns tipos de previsões laboratoriais, climáticas e ambientais, assim como outros desenvolvimentos computacionais. Muito também tem sido aplicado à automação de escritórios, comércio e indústria, principalmente indústria automobilística. Utilizações também dentro de programas de modelagem 3D, como as ferramentas CAD, CAM e o CAI. Aplicações em robótica, criação e edição de conteúdos audiovisuais, realidade virtual, realidade alternativa, servidores e assim como outras aplicações que não caberiam dentro desse vídeo. Se você chegou até aqui, deixe aí nos comentários a frase "Eu amo a tecnologia". Se quiserem, podemos trocar conhecimentos e bater um papo aí nos comentários.
acrescentar algumas informações caso seja necessário. Se você gostou das informações passadas e conseguiu aprender alguma coisa, clica aí no curtir e compartilha. Não esquece de se inscrever e clicar no sininho. Obrigado por terem visto até aqui e até a próxima!